pouquinho. Falando um pouquinho da anatomia da placenta, gente, que o professor Cláudio também vai especificar um pouquinho mais na histologia depois para vocês, importante dizer que a placenta é um órgão, né, um órgão que aparece, né, na gestação, que é formado na gestação e tem função apenas na gestação, né? É um órgão responsável aí pela nutrição do feto, pela excreção de metabólitos fetais, também é responsável pela secreção de hormônios, né? Tanto no início da gestação quanto durante, né, o segundo e terceiro trimestre da gestação. É um órgão extremamente importante para a manutenção fetal, né, e para a manutenção da gestação. Então, essa foto, né, eu não quis trazer esquema de placenta, a gente tem um esquema lá embaixo, mas acho que o principal é essa visualização macroscópica da placenta, né, que né, vocês verão na prática de GO de vocês certamente, né, depois dos partos, que vocês acompanharem. Bom, então aqui a gente tem o mesmo órgão com as suas duas faces, né, a placenta tem um formato meio discoide, né, então ele é um formato achatado, discoide, que possui duas faces, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem a face materna, e aqui do lado direito a gente tem a face fetal. Vejam que são faces completamente diferentes, é claro que tem o mesmo formato, mas tem características macroscópicas muito diferentes, né? Na face materna, a gente observa, a primeira diferença bem visível é a coloração, né? A gente tem aqui na face materna uma coloração bem avermelhada, né, um vermelho bem vivo, e na face fetal a gente tem uma coloração mais azulada, né, quase cianótico, né, essa face fetal quase cianótico. Uma diferença também logo de cara, e aí eu já vou falar da face fetal, é que a gente observa, obviamente, aqui na face fetal, esse cordãozinho esbranquiçado, que é o cordão umbilical, que é a principal ligação, né, da placenta com o feto, né, e consequentemente com a mãe, com sua mãe. Então aqui a gente tem o cordão umbilical, que é composto dos vasos umbilicais, né, da veia umbilical e das artérias umbilicais. Aqui a gente observa também os vasos da placa coriônica, né, e quando a gente fala desses vasos, a gente faz uma nomenclatura anatômica muito parecida com aquela que a gente faz nos brônquios, né? Eu acho que vocês lembram disso, tenho certeza que a gente falou isso durante o semestre, né? E vocês também já viram em outras MDs, que os brônquios, eles podem ser classificados em brônquios primários, secundários, terciários, né? A mesma denominação a gente vai usar para os vasos da placa coriônica, tá? Esses vasos podem ser os vasos primários, que são os vasos mais centrais, né, mais relacionados ao centro da placa coriônica, que dão origem aos vasos secundários, que vão dar origem aos vasos terciários. Os vasos terciários são menores, alguns a gente não vai conseguir observar pela foto, mas é uma espécie não, é uma ramificação, né? Os vasos primários dão origem, se ramificam nos vasos secundários, e os secundários se ramificam em vasos terciários, tá? Esses são os vasos da placa coriônica. Também aqui na face materna, né, já passando para a face materna, e a gente vai observar um pouquinho melhor os cotilédones no esquema abaixo, mas além da coloração muito marcante, né, que é essa coloração muito avermelhada da face materna, a gente observa estruturas chamadas cotilédones, né? O que são os cotilédones da face materna? São agrupamentos de vilosidades, né? Essas vilosidades são agrupamentos de vasos, tá? Então, essa face materna é dividida em vários cotilédones, e esses cotilédones são separados por septos, que a gente chama de septos placentários, né? Cada cotilédone tem várias vilosidades, né, na sua composição. A gente vai ver, né, repito, melhor um pouquinho no esquema. E aqui, por último, né, em 2, a gente vê essa membrana, né, rasgada, que a gente vê aqui, que é a membrana amniótica, né, que é, ou amnion, a gente pode também chamar de amnion. Então, aqui a gente vê, né, aqui a gente tem a placenta propriamente dita, os cotilédones, né, e aqui a gente vê a
a membrana amniótica rasgada, que é o que acontece, né, na gestação. É muito importante, na gestação e no parto. É muito importante, né, no pós-parto, quando vocês forem analisar a placenta da mãe que vocês atenderam, é muito importante vocês observarem se essa face materna não tem nenhuma falha, né? Então, dependendo do parto, algum resto, né, de placenta, algum resto de cotilédone pode ficar na mãe, no útero materno, né? E aí você tem que tomar cuidado, você tem que ver se essa face materna está íntegra, e caso não esteja, é bem provável que esse resto placentário tenha ficado no útero materno. E aí você vai ter que partir para um procedimento de curetagem, provavelmente, para que você retire esse resto placentário dessa mãe, tá? Então, sempre quando vocês forem analisar a placenta macroscopicamente, pós-parto, vejam se não falta ali nenhum pedacinho da membrana, nem um pedacinho de cotilédone, tá? E a gente tem que ter essa aparência aqui, tá? Essa aparência discoide, irregular, mas eu preciso garantir que não está faltando nenhum pedaço dessa face materna, tá, gente? Então, tenham bastante cuidado aí nesse parto, né? Nessa análise de placenta pós-parto. E aqui eu trouxe um esquema, esse esquema é lá do Moore, de Embriologia Básica, mas ele mostra aqui, né, esquematicamente, o professor Cláudio vai falar disso melhor, né, da histologia um pouquinho melhor para vocês, mas aqui a gente observa, né, aqui no cursor, a face fetal, então aqui eu observo o cordão umbilical, composto aqui da sua veia umbilical e das duas artérias umbilicais, geralmente são duas artérias umbilicais, tá, gente? Pode ser que você tenha uma diferença anatômica, uma variação anatômica, pode ser uma artéria só, um pouquinho com um raio maior, mas geralmente são duas artérias umbilicais que você observa, né? Também relembrando, a veia umbilical é responsável pelo transporte de sangue oxigenado e as artérias umbilicais são responsáveis pelo transporte de sangue venoso, ou seja, aquele sangue que tem menos oxigênio. E aqui embaixo, né, eu vejo a estrutura do cotilédone, gente. Ó, isso aqui que eu estou circulando é um cotilédone separado do outro de um septo placentário, né? Então, essa estrutura em cotilédones, vejam que isso favorece o aumento da área de contato, né? Como ali a gente tem uma troca de substâncias, troca de gases muito importante, é essencial que a gente tenha um aumento dessa área de superfície absortiva, essa superfície de troca, né, de substâncias entre a mãe e a placenta, tá? Então, aqui a gente tem a face materna, que é essa face composta de cotilédones, tá? E dentro dos cotilédones a gente observa as vilosidades, aí se a gente for aproximar aqui, ó, um pouquinho, essas vilosidades, ó, são compostas de anastomoses. Então, aqui eu tenho vários vasos sanguíneos se anastomosando e fazendo as trocas que são necessárias para a continuidade da gestação, para o desenvolvimento desse feto, né, que está, repito, em desenvolvimento.